Boa noite a todos. A paz do Cristo seja conosco. Nossa saudação, igualmente, dirigimos aos nossos irmãos e vão depois nos acompanhar a nossa reunião pelas redes sociais. Que todos possamos estar envolvidos nesta paz do Cristo para aproveitarmos bem esse nosso momento de estudos da doutrina espírita, do Evangelho do Cristo. Nesse momento que a gente para aí um pouco com a correria da vida, para a gente se voltar para nós mesmos. Então é a nossa reunião habitual das segundas-feiras, esse ponto de encontro em que estudamos a respeito da nossa essência. Hoje no nosso estudo, para fazer o estudo da noite, a palestra da noite, nós temos conosco o companheiro Edson Junqueira, que nos visita pela primeira vez. Então, desde já, nós desejamos que ele seja feliz na sua exposição, no seu trabalho, e que ele tenha êxito, nessa distribuição de conhecimentos que ele preparou. Nós pedimos que os amigos espirituais, o seu anjo guardião, possam estar com ele, inspirando ele no desenvolvimento do trabalho da noite. Antecipadamente, nós já agradecemos a ele. Ele participa no movimento espírita lá na Dona Nina e também desenvolve atividades lá na Liga Espírita do Oeste. Então, já há algum tempo que ele vem trabalhando, estudando, aprendendo e hoje traz para a gente um pouco dos frutos, dos seus estudos. Então, como de hábito a gente faz, nós vamos abrir a nossa reunião no clima da prece, no clima da oração, para pacificar o nosso mundo íntimo, serenar o nosso coração, para que a gente depois esteja mais aptos a guardar esses ensinamentos e, na sequência da nossa vida, colocarmos em prática o que estamos aprendendo. Depois da prece de abertura, o companheiro Edson Junqueira já estará com a palavra para desenvolver a palestra da noite. Então vamos juntos mentalizar Jesus Cristo, esse amigo incondicional das nossas almas, esse benfeitor e mestre da humanidade, que sempre está conosco, amparando-nos nas nossas necessidades. Os benfeitores espirituais que trabalham em nome dele, nos envolvem, nos amparam, nos fortalecem em todos os momentos da nossa vida. Basta que nos liguemos a eles através dos fios invisíveis do pensamento e do sentimento elevado. E eles estarão conosco, ajudando-nos a tomar sempre as melhores decisões. Assim, em nome de Jesus Cristo, gratos por mais esta oportunidade de estudos da mensagem espírita, abrimos a nossa reunião desta noite. Que a paz do Divino Amigo permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, então, boa noite a todos. É uma alegria, uma honra muito grande estar aqui. Ficamos realmente sensibilizados pelas palavras, pelo carinho, pelo acolhimento que nos fora ofertado e mediante todos os trabalhos que nós desenvolvemos no campo espírita, no nosso movimento espírita, nos faz a crer que somos detentores de determinadas virtudes, mas convém aqui frisar que nós ainda não somos. Mas, atendendo à recomendação do nosso Senhor Jesus Cristo, que diz que aquele que perseverar até o fim será salvo, então nós seguimos, nos esforçando, sobretudo, para vivenciar aquilo que nós tanto pregamos, acreditamos, e para que então possamos caminhar de uma forma mais segura, mais equilibrada e mais serena. Nós então rogamos mais uma vez a Jesus que nos inspire na noite de hoje, que esteja conosco assim como Ele mesmo nos prometera,
onde 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, lá ele estaria. Possamos então sentir a presença do nosso Mestre, na presença, na figura dos nossos amigos espirituais, dos nossos anjos protetores, e nos abrir para recolher aqui os ensinamentos, as palavras de vida eterna do nosso Mestre, do nosso grande Mestre. O tema da nossa reflexão dessa noite, o objeto de estudo da nossa reflexão será a ação benéfica do Evangelho em nossas vidas. Falaremos, portanto, da importância deste livro sagrado, que tanto nos ajuda e que muitas das vezes nós não temos a real dimensão do seu valor, do seu verdadeiro valor. Então, hoje falaremos da sua importância e da sua ação em nossas vidas, da sua ação benéfica. Humberto de Campos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, na obra Crônicas de Além Túmulo, capítulo de número 27, intitulado A Maior Mensagem, conta-nos que certa feita estava ele, junto com outros espíritos, no plano espiritual, logicamente, a discutir sobre o progresso da Terra. Estava ali ele cercado de inúmeros escritores de vários pontos do nosso planeta na sua última encarnação. Humberto de Campos faz questão de frisar da não necessidade de saber determinadas línguas para se comunicar como espíritos, pois, através do pensamento, linguagem universal, não há necessidade de nós sabermos determinadas línguas para nos comunicarmos. Mas Humberto de Campos narrando essa conversa, nos diz que ali cada escritor, cada pessoa estava a enumerar os grandes feitos da humanidade, os grandes avanços, as descobertas, e todos ali animados com o que aquilo iria resultar para o planeta, o que iriam colher futuramente mediante essas revelações, estes progressos, todos de ordem material. Mas chega um determinado momento ali da palestra, ali da discussão, que ouve-se uma voz enérgica, porém melancólica, que então diz: todas as conquistas e comodidades da civilização terrestre na atualidade são questões secundárias perante os ciclos eternos da vida. Sem o amor, que é a fraternidade universal, todas as portas da evolução estarão fechadas. Pode-se devassar novos segredos com relação às teorias da relatividade, às teorias tecnológicas, novas sistematizações políticas, mas a maior mensagem ainda é até hoje a do Evangelho. Sem o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, todos os povos estarão condenados a morrer com todo o peso das suas conquistas e das suas glórias. Porque sem o amor, o mundo onde se aniquila somente será capaz de se salvar mediante o amor. Então, mesmo mediante tanto avanço intelectual que nós tivemos, isso é uma virtude da nossa geração, sem o amor, nós, na verdade, nada evoluímos. Sem o poderoso asa do amor, sem a asa do amor, segundo Emmanuel, amor é poder, aquele que tem amor tem realmente poder, é incapaz de avançar em termos de evolução. Já dizia o Espírito de Verdade, no próprio Evangelho, capítulo 6, do Cristo Consolador: amai-vos e instruí-vos. É necessário colocarmos o amor em detrimento da nossa atividade intelectual, a governar a nossa atividade intelectual, para que então nós não erremos mais, para que nós diminuamos a margem dos nossos erros. O próprio Mestre já disse isso outrora, quando estiver aqui, no famoso: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo. Amai, tomai sobre vós o meu jugo, amem-nos,
e aprender comigo, instruí-los. Então, a maior mensagem que nós temos até hoje, vinda das esferas mais sublimes, mais altas, a fim de nos ajudar, é o Evangelho. Mas o que então nos faz crer ou descrer do Evangelho? Por que nós ainda não acolhemos, não entendemos que isso é a maior mensagem? Por que nós temos tanta dificuldade de acolher em nossos corações, de acolher como um manual de instruções para a nossa vida, as lições ali contidas, trazidas pelo nosso Mestre, trazidas pelos profetas, trazidas por Moisés? O que nos impede? Me recordo de uma mensagem no próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, Missão dos Espíritas, onde Erasto nos diz que muitas pessoas não acolhem o Evangelho justamente porque nos incita incessantemente à abnegação, ao sacrifício das nossas vontades materiais pelo bem do próximo. E essa é a sublimidade da virtude, segundo os nossos amigos espirituais, no Livro dos Espíritos, questão de número 893. Aquele que se sacrifica pelo bem do próximo, sem esperar nada em troca, ou seja, caridade desinteressada, este sim ascende, este sim consegue aurir forças do amor, consegue dilatar o amor que há dentro de si, consegue dilatar e exercitar as virtudes latentes em nossos corações. Para muitos, como diz o Espírito lá, Erasto, palavras perdidas, eu sei, mas somente sob reiterados golpes da enxada evangélica que nós vamos deixar aquele terreno, o terreno dos nossos corações pronto para receber um dia essas sementes na forma de ensinamentos do nosso Divino Mestre. Dizem nos Espíritos, na questão de número 133 do Livro dos Espíritos, que nós fomos criados simples e ignorantes. Saímos das mãos de Deus, portanto, simples e ignorantes, com a missão de nos desenvolvermos, de evoluirmos e também de contribuir tanto com a evolução material do nosso planeta, tanto com as dos espíritos que aqui habitam. E então, através, muitas das vezes, da atividade intelectual, através, então, dos nossos trabalhos, das nossas ocupações materiais, nós tanto evoluímos intelectualmente, conquistando, então, mais ainda a razão, e cumprimos com a nossa parte na grande obra da criação, ajudando a evolução material do nosso planeta. Mas também é necessária a evolução moral, o desenvolvimento moral, o desenvolvimento espiritual, que se dá através da fraternidade, da solidariedade, da caridade, ajudando-nos uns aos outros. Somente através, então, e muitas das vezes nos defrontando com as provações ou com as misérias alheias, é que nós vamos desenvolver determinadas virtudes. Nós vamos expiar o nosso passado de erros, mas também vamos nos desenvolver. Porque cada semelhante, cada pessoa que está próximo de nós representa um livro de lições que nos incita ao nosso desenvolvimento, ao desenvolvimento de determinada virtude. Portanto, nós temos essa tarefa de evoluirmos, nós temos esse dever de ajudarmos uns aos outros. Mas lá nas nossas primeiras eras, nas nossas primeiras encarnações, onde nós tínhamos somente um instinto para a nossa sobrevivência, e Deus também nos fornece, coloca o atrativo do prazer, dos bens materiais, para justamente nos instigar ao cumprimento da nossa missão, nós, quando muito exigidos pelas paixões, pelo egoísmo, pelo orgulho, através dos excessos, nós muitas das vezes cometíamos crimes. Nós matávamos, roubávamos, cometíamos o adultério. Podemos chegar a pensar também que o atrativo do prazer é algo ruim para nós, as paixões é algo mau, mas se não fosse o atrativo do prazer, nós permaneceríamos parados, estacionados na nosso grande dever e comprometeríamos a marcha do universo, não evoluiríamos. E do mesmo modo as paixões, vai lembrar que a paixão está no excesso em que se acresceu a vontade.
em querer determinada sensação inferior, querer demais aquilo, nascem, portanto, as paixões, nasce o egoísmo, nasce o orgulho, a inveja, os ciúmes, e então nós nos equivocamos, através então do excesso, sendo tentados, e através dos excessos nós nos equivocamos, e nós então cometíamos crimes. Mas então vem a misericórdia divina e nos traz a primeira revelação através de Moisés, através dos profetas. Nós vemos ali a primeira revelação, a primeira grande misericórdia divina que nos fala abertamente o que nós devemos e o que nós não devemos fazer, nos trazendo as leis divinas. E a partir dali é que começou o nosso processo de regeneração, adquirindo, portanto, o discernimento, entendendo o que é certo e o que é errado, o que podíamos e o que nós não podíamos fazer. Mas passa o tempo e nós colocamos todos esses mandamentos, todas essas lições, segundo os nossos interesses pessoais, interpretamos-las segundo os nossos interesses pessoais, e então vem o Mestre, para justamente, como ele mesmo diz, não vim destruir a lei, mas cumpri-la, exemplificá-la. E ele nos traz um grande consolo, uma grande esperança ao dizer que o céu e a terra não passará enquanto toda a lei estiver cumprida em toda parte, em todo mundo. Então nos enche de esperança, de consolo, porque o que é a lei de Deus? Qual que é essa lei divina? Segundo o nosso benfeitor Emmanuel, no livro Consolador, questão de número 133, o determinismo divino do bem, constituído por uma só lei, a lei de amor, para toda a comunidade universal. Portanto, Deus é amor. Segundo Leon Denis, se nós quisermos estar mais próximos de Deus, não é na casa espírita, não é em determinado tempo religioso que estaremos mais perto de Deus, mas na natureza, indo ao encontro da natureza. Porque a natureza nos acolhe, nós nos sentimos revigorados, em contato com a natureza, energizados. Através da natureza é que nós tiramos todo o material para a nossa subsistência. Através da natureza, que não pergunta, não questiona, quem quer que seja, simplesmente doa. Não pergunta se é um malfeitor, se é um benfeitor, se ele simplesmente nos oferta aquilo que nós tanto necessitamos para a nossa evolução. Mas então vem a doutrina espírita, a terceira revelação. Os espíritos a nos dizer claramente o que nós devemos fazer, qual o nosso objetivo, de onde nós viemos, para onde nós iremos, qual o nosso objetivo, o que nós somos. Vem trazendo, portanto, as chaves para o entendimento daquilo que o Mestre nos dissera outrora, a partir ali dos 5 pilares da doutrina espírita, da certeza da assistência de Deus, as muitas moradas na casa do Pai, da comunicabilidade com os espíritos, da imortalidade da alma, da grande lei de reencarnação, que nos explica todas as questões do nosso ser, dos nossos destinos e, consequentemente, da dor que nos persegue, que nós somos todos acometidos em um determinado momento da nossa existência, a dificuldade, o obstáculo, a dor. Mas então, através desse processo regenerativo que nós nos encontramos há milênios, é que nos cabe entender a necessidade, portanto, do Evangelho. E sobre isso nós vemos em O Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução de Allan Kardec, no item primeiro, o objetivo dessa obra, ele nos fala então os benefícios do Evangelho para as nossas vidas. Ele nos fala da importância do Evangelho nas nossas vidas. Define, portanto, o Evangelho como um código divino. Um código divino. Para os homens, segundo Allan Kardec, este código representa para os homens, este código constitui uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da nossa vida pública e da nossa vida privada. Ou seja,
Através do Evangelho nós temos ali a resposta de como proceder diante de todas as situações da nossa vida. Todas as situações. O Mestre por muitas vezes dizia: o meu alimento é reconhecer a vontade de Deus, a vontade do meu Pai, e executá-la. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Ou, estando, portanto, diante de um perigo iminente, estando próximo de ser preso e crucificado, no Jardim das Oliveiras, ele em oração diz: Pai, se for possível, afaste de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade, e não a minha. Então nós vemos uma preocupação do nosso Mestre em reconhecer a vontade de Deus e executá-la. E o que seria, portanto, esse reconhecer a vontade de Deus e executá-la? Justamente diante das situações que eram ofertadas ao Mestre, cabia a ele testemunhar a lei de Deus, a lei de amor, a lei divina. Quando ferido, o que competia a ele? Ao testemunhar a lei de Deus, amar, na expressão do perdão. Quando convidado, muitas das vezes, a maledicência, a indulgência, respondia com a indulgência, olhando o lado positivo de todos. Portanto, diante de todas as situações, competia a ele dar o testemunho da lei, dar o testemunho da lei de amor. O testemunho da lei de amor. Então, para todas as situações da nossa vida, da nossa existência, compete-nos e nós temos a resposta no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando muitas das vezes preocupados ali com as questões da aquisição dos bens materiais, dos recursos amoedados, preocupados com a nossa subsistência, nós muitas vezes nos deixamos consumir pelo medo, pela ansiedade, mas o próprio Mestre nos dissera: a cada dia vale por si só a sua preocupação. Os pássaros não colhem, não plantam, não recolhem em celeiros. Acaso sois mais do que eles? Deus sabe a necessidade de cada um. Então, antes de tudo, procurai o reino dos céus e a sua justiça, porque o resto vos será dado por acréscimo. Ou seja, se nós cumprirmos com a lei de Deus, se nós cumprirmos com a lei de amor, fazendo tudo por amor, dando o nosso melhor, cumprindo com o nosso dever, será uma consequência nós sermos bem-sucedidos na nossa vida. Nada nos faltará. Nada nos faltará. Estaremos, acima de tudo, com a nossa consciência tranquila, por ter dado o nosso melhor, por ter cumprido com o nosso dever. E quando nós olhamos os nossos deveres, as nossas obrigações, muitas das vezes, nós temos dificuldade até mesmo de cumpri-los. Mas quando nós cumprimos sem reclamar, quando nós cumprimos fazendo o nosso melhor, doando o nosso melhor, aí sim, nunca nos faltará nada, pois nos será dado por acréscimo. Nos será dado por acréscimo. Nunca faltará nada a nós. Allan Kardec continua a mensagem dizendo que este livro sagrado constitui também o princípio básico das relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça, ou seja, o lugar onde nós estamos, junto dos nossos, nós estamos ali não ao acaso. As explicações por nós estarmos naquela situação, com aquelas pessoas, se fundam na mais rigorosa justiça, ou seja, no a cada um segundo as suas obras, trazidas pelo nosso Mestre. Vamos encontrar a resposta na lei de reencarnação, nas nossas reencarnações passadas, que a doutrina espírita tanto nos esclarece que muitas das provações que nós passamos, das situações que nós passamos, nós mesmos é que pedimos. Questão 258 de O Livro dos Espíritos. O Espírito sabe o que ele vai passar na sua próxima encarnação? Sim. Ele mesmo que escolheu o gênero de provas por quais ele vai passar. Nisso consiste o livre-arbítrio. Portanto, quando a vida espiritual, tomando a consciência, dilatando a nossa consciência acerca da vida, acerca das nossas obrigações, dos nossos deveres, daquilo que nós fizemos de certo e de errado, o que nós deixamos de fazer,
vai lembrar que, segundo Francisco Xavier, o sentimento que predominava nos espíritos em nosso lar era justamente o tempo perdido, por reconhecerem tantas possibilidades de fazer o bem, de cumprir os seus deveres, de cumprir a lei de justiça, amor e de caridade, mas não ter cumprido. Então, mediante essa consciência que nós adquirimos, vivemos a misericórdia divina, nos dando todas as possibilidades, nos ofertando todas as possibilidades de tanto repararmos o nosso passado, quanto avançarmos, quanto desenvolver as virtudes que jazem latentes em nossos corações, em nossa alma. Nós então, muitas das vezes, sofremos e pedimos uma nova oportunidade. Por séculos alegamos ignorância, mas é chegado o momento do Consolador prometido, que nos fala abertamente, e aquele que muito é dado, muito será cobrado. Mas não interpretamos essa passagem como algo ruim, de cobrança, então é melhor não saber, não, porque justamente a quem muito é dado, ou seja, nós muito recebemos. Nós temos condições, sim, então, de, através do nosso esforço, de vencer essas más tendências, muitas das vezes, e de exemplificarmos a lei de amor. Cabe-nos, portanto, o esforço e a perseverança. Cabe-nos, portanto, o esforço e a perseverança. Então, através da lei de reencarnação, nós percebemos que nós estamos no lugar certo, na hora certa, com aqueles que realmente nós deveríamos estar, com aqueles que nós realmente desejávamos estar. E ele finaliza, portanto, dizendo que, por último e finalmente, o roteiro infalível para a nossa felicidade vindoura, o levantamento da ponta de um véu, onde se oculta a vida futura. Ou seja, o Evangelho constitui para nós o roteiro infalível para adquirir a paz e a felicidade de que tanto nós almejamos. Nós muitas das vezes interpretamos a paz sendo como a inércia de problemas, ou a inércia, mantermos parados, sem fazer nada, uma vida sem trabalho, uma vida sem problemas. Julgamos a felicidade estar na aquisição dos recursos amargados, a felicidade estar ali nos bens materiais, mas está justamente no sentimento do dever cumprido, na consciência tranquila. Roteiro infalível, cumprir com a nossa obrigação, ajudar aqueles que estão compartilhando conosco essa reencarnação, cumprir a nossa parte, testemunharmos a lei de amor diante dos nossos, exemplificar as virtudes, nos esforçarmos. Isso é que vai preencher a nossa alma. O amor é que preenche o vazio, é que cessa a angústia, o medo, a ansiedade. Somente o amor. Somente o amor. Como não nos recordarmos do maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, esse o primeiro e o maior, e amar ao próximo como a nós mesmos. Se nós recorrermos às escrituras antigas, nós vamos encontrar um outro verbo, e não o amar a Deus, mas o verbo fiel a Deus, fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. Então nos compete o primeiro e o maior mandamento, sermos fiéis a Deus, sermos fiéis às suas leis, equipararmos a nossa existência com as leis divinas. Segundo os nossos amigos espirituais, em O Livro dos Espíritos, questão de número 619, a lei divina, a lei natural, é a única e verdadeira para a nossa felicidade. Indica-nos o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. E o homem somente é infeliz quando ela se afasta. Então, somente quando nós nos afastamos do amor, nós sofremos. Quando nós nos deixamos levar pelas paixões, quando nós nos deixamos levar pelo egoísmo, pelo orgulho, pela inveja, pelos ciúmes, nós sofremos. Nós nos afastamos da lei. E então nós sofremos. Quando nós nos deixamos levar pela ambição, nós sofremos. E a lei nos pede confiança. O Mestre nos incita a todos os momentos a fé em Deus. Nos traz um outro conceito de Deus na época. Um Deus Pai, um Deus misericordioso, um Deus que acolhe, um Deus de infinito amor para nós. Então a certeza da sua assistência
a certeza de que Deus pode nos dar, mas pode nos tirar, mas também pode nos restituir, é que está a conquista da fé. A certeza de que nós somos amparados a todos os momentos por Deus, que nunca nada nos faltará. Compete-nos somente sermos fiéis às suas leis. Compete-nos dar testemunho, nos esforçarmos para testemunhar a lei de amor. Para testemunhar a lei de amor. E muitas das vezes todos os sofrimentos do homem está justamente nessa usurpação indébita, ou seja, em querer ter ali o divino poder. Quando nós damos uma demonstração de ciúmes ou de inveja, nós estamos indo contra os desígnios de Deus. Nós não concordamos. Nós damos uma demonstração de egoísmo, de orgulho, julgando-nos maior, melhor, mais merecedores que o nosso semelhante. Nós estamos querendo saber mais do que Deus. Nós estamos sendo infiéis a Deus. Por isso nós sofremos. Por isso nós sofremos. O amar ao próximo como a ti mesmo. Muitas das vezes nós não percebemos que desde o momento em que nós acordamos até o momento que nós vamos dormir, nós somos visitados e convidados através do anjo da caridade para fazer a caridade. Em vários momentos do nosso dia, mas muitas vezes nós não conseguimos reconhecer essas oportunidades. Nós somos como que o cérebro, nós somos como que a parábola do bom samaritano, onde o doutor da lei questiona ao mestre quem é o próximo. Ele pergunta primeiramente ao mestre: como se faz para adquirir a vida eterna? O mestre então questiona ele: o que está escrito na lei? E ele de pronto responde: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quem é o meu próximo? Ele então pergunta. E o mestre conta a parábola do bom samaritano. Somos nós, principalmente nós espíritas, que tanto sabemos o que nós devemos fazer. Nosso objetivo aqui, temos de pronto várias questões, várias passagens do Evangelho, sabemos muito bem os pilares da doutrina espírita, mas somos incapazes de reconhecer o nosso próximo. Incapazes de reconhecer o nosso próximo. Incapazes de reconhecer as circunstâncias e as oportunidades da prática do bem. Como diz o nosso amigo o Espírito Lázaro, no Evangelho, capítulo 9, item 8, obediência e resignação, o grande vício da nossa geração é justamente a indiferença. Tendo avançado por demais na atividade intelectual, nós enrijecemos nosso coração, tornando-nos indiferentes. Deixamos, portanto, a paixão, deixamos, portanto, os excessos, deixamos, portanto, as sensações inferiores governar as nossas vidas. Mas vai lembrar que a paixão, as paixões, as sensações inferiores têm a sua utilidade, porque foram colocadas no homem justamente e através dela para a realização de grandes coisas. Através das paixões o homem faz grandes realizações, mas ela só tem utilidade quando governada. Quando ela passa a nos governar, aí o prejuízo, aí o mal para nós e para o nosso semelhante. E tornamos-nos, portanto, indiferentes. Muitas das vezes, quando nós detemos tanta atividade intelectual, ficamos ou nos preocupamos por demais em alcançar objetivos e colocamos todas as nossas aspirações à matéria, então isso faz com que a nossa alma fique indiferente. Anestesia, portanto, a nossa alma, anestesia, portanto, o sentir os nossos corações. Mas na própria passagem, na própria parábola, o Mestre nos ensina ou nos traça o roteiro de como nós devemos fazer, como nós devemos agir perante o nosso próximo, perante as situações e aqueles que cruzam os nossos caminhos. Porque nós percebemos na parábola que o caído passa, portanto, primeiramente o levita e o samaritano, o levita e o sacerdote passam de largo, não ajudam ele, mas vem o samaritano e acolhe. Não pergunta se é um malfeitor, não pergunta se é um benfeitor, não pergunta o que aconteceu com ele ali, por que ele está naquela situação.
se ele fora pego em algum crime que ele cometeu, e bateram muito nele, ou se ele foi cometido alguma injustiça, não pergunta nada, simplesmente apoia. Mas ele faz mais do que isso. Ele leva o caído para uma hospedaria, cuida ali das suas feridas, deixa avisado para o dono da hospedaria que se tivesse mais despesas, que ele na volta pagaria essas despesas, deixa ele ali porque ele tinha que ir embora, e assim o faz. Quando ele volta, ele retorna, ele vai e paga todas as despesas. Ou seja, ele faz todo o bem que ele podia para aquele caído, tudo que estava ao seu alcance para aquele caído. Me recordo de uma mensagem de Emmanuel, que ele comenta justamente essa parábola no livro Encontro Marcado, capítulo de número 23, onde Emmanuel nos diz que nos traz uma outra perspectiva da parábola, se nós pensarmos que o samaritano tinha hora marcada, tinha um compromisso marcado, pessoas o esperavam, mas ele deixa de lado, ele esquece de si, ele esquece de seus compromissos e vai ajudar o samaritano, vai ajudar o caído, ele esquece totalmente de si, dos seus interesses, de tudo que ele tinha que fazer de ordem material para ajudar, para acolher o caído. Mas Emmanuel nos traz uma outra perspectiva no livro Coragem, capítulo de número 9, intitulado Misericórdia Sempre, onde Emmanuel nos conta que quando o mestre, logo após ele ter contado essa parábola, ele reúne os discípulos e diz que essa parábola trazia ali maiores lições acerca da misericórdia. Porque se passasse alguém ali, um terceiro, e visse essa situação, ele poderia dar mais demonstrações de misericórdia. Ao ver, portanto, o sacerdote ou levita passando de largo, passando longe do caído, ele poderia endereçar bons pensamentos, fazer uma oração para que esses pudessem um dia reconsiderarem, pedindo a Deus que os ajudasse a amolecer os seus corações e assim mudar a rota da sua encarnação, ajudando e reconhecendo e se condoendo pela misericórdia daqueles que necessitam. Ele poderia muitas das vezes endereçar bons pensamentos, fazer uma oração para o samaritano, para que continuasse com essa conduta do bem, fortalecendo, encorajando, para que continuasse dando essas demonstrações de amor e de virtude. Poderia endereçar bons pensamentos, fazer uma oração para o caído, para que se houvesse feito algo de errado, pudesse redefinir a sua existência, os seus caminhos, mudando a sua conduta, ou para que pudesse perdoar aqueles que, se for cometida alguma injustiça, a irradiar nas nossas almas, meus filhos. Não entendamos somente a caridade, não entendamos somente o amar nas demonstrações exteriores, mas também a irradiar das nossas almas. Segundo André Luiz, no livro Nosso Lar, capítulo de número 18, intitulado Amor, o Alimento das Almas, muitas das vezes quando nós estamos junto dos nossos semelhantes e nos dispomos a ouvi-los, nós estamos nos alimentando do amor deles e eles do nosso. Quando nós demonstramos interesse pelos nossos semelhantes, estamos nos alimentando. Por isso que muitas das vezes quando nós encontramos alguém que demonstra equilíbrio, serenidade, nos acolhe, demonstra interesse, nós saímos melhor daquela companhia de quando nós estávamos, porque nós trocamos energia, nós trocamos amor, nossa alma se alimenta de amor. E assim nós podemos realizar nas nossas vidas, através dos pensamentos, através da oração, irradiar nas nossas almas o interesse fraterno, a prece, a oração, quanto bem nós podemos fazer. Não entendamos somente fazer o bem por sermos caridosos, mas também sermos úteis quando o nosso concurso fizer necessário. Quando tivermos a oportunidade de sermos úteis, não a desperdicemos.
E isso demonstra a misericórdia divina, que através do amor que cobre a multidão de pecados, nós podemos reparar todo o nosso passado de erros, trabalhando no bem com o amor, ou através da expiação, através das dores. Mas Deus nos convida incessantemente ao amor, à prática do bem, para que nós possamos pagar os nossos débitos, as nossas infrações às leis divinas, com o amor, com a prática do bem, com a prática da caridade. Na obra Jesus no Lar, do espírito Nélio Lúcio, da psicografia do Chico, e no capítulo de número 20, Nélio Lúcio conta-nos uma pequena discussão ali que houvera no culto do Evangelho no Lar, na casinha de Simão Pedro. E esse capítulo 20 é intitulado, ele intitula como A Receita da Felicidade. E estava ali na casa de Simão Pedro e Jesus, os apóstolos que se encontravam e se reuniam todas as noites, e surgiu uma discussão entre os apóstolos sobre a felicidade, sobre a paz da felicidade. E logo já foram clamando contra os dominadores de Roma, já foram clamando contra os rabinos do Sinédrio. E então o mestre somente analisando aquilo. E o mais exaltado de todos era Tadeu. Mas então o mestre, na hora que cessa a fala de Tadeu, ele então questiona Tadeu o que ele entendia então por felicidade. Tadeu então responde: mestre, a felicidade é a paz de todos. O mestre então responde a ele, replica: não, Tadeu, se disso eu não desconheço, mas eu gostaria de saber de você como você se sentiria em posse da felicidade. E ele então começa a citar ali várias situações, como não ser alvo de maledicência, de dúvidas, de questionamentos, não ser alvo de ofensas, que apesar de não ser um exemplo de virtudes, de não ter adquirido ainda o reino do céu no seu coração, mas que as pessoas reconhecessem o seu esforço, reconhecessem a sua perseverança em adquirir, em adentrar o reino do céu em seu coração. E logo que cessa a sua fala, todos voltam-se para o mestre, esperando a sua resposta. Eis então que o mestre diz: Tadeu, se queres a felicidade do mundo inteiro, proceda com os outros como gostaria que os outros procedessem para com você. E diante dessa norma, em breve estenderemos à terra as glórias do paraíso. Então, meus irmãos, o guia mais seguro para o cumprimento da lei de justiça, de amor e de caridade é: faça aos outros o que queirais que vos faça. Estando na posição, muitas das vezes, da ignorância, em que muitos pelos quais nós encontramos no caminho não detêm o conhecimento que nós detemos, como nós gostaríamos de ser tratados, sendo nós os ignorantes, a não ser acolhidos, a não ser agraciados com a paciência, com a compreensão, porque por ora estávamos cegos, não conhecíamos o objetivo real da vida, não conhecíamos as alegrias que é amar, não conhecíamos a alegria de fazer o bem, da caridade. Por ora estávamos todos cegos, buscando e colocando na matéria todas as nossas aspirações, como nós gostaríamos de sermos tratados. É verdade que muitos desses que atravessam o nosso caminho, nós pensamos e muitos não reconhecerão o nosso devotamento e o nosso esforço nessa presente encarnação. Mas aí mais uma oportunidade para nós exercitarmos a nossa fé, principalmente na vida futura, principalmente na vida eterna, na vida como espíritos, que é para lá que nós retornaremos. Porque somente lá, muitas das vezes, nós vamos recolher todo o esforço, nós vamos recolher o reconhecimento destes que desprezaram os nossos esforços e todo o nosso devotamento. Possamos reconhecer, portanto, não faça aos outros o que queirais que vos façam, no amor, roteiro infalível
para a paz, para a felicidade, e sobretudo para a aquisição do equilíbrio e da serenidade, caminhando de forma segura na nossa vida, entendendo que nós somos acolhidos por Deus. Deus nos dá todas as possibilidades, todas as chances para a nossa evolução, para nós vencermos a nós mesmos, as nossas más tendências e darmos os testemunhos de amor que nos compete dar, cumprindo os compromissos que nós mesmos assumimos ao reencarnarmos. Me recordo de Ricardo, o espírito Ricardo, no livro Nosso Lar, marido de Dona Laura. Dona Laura e Ricardo estavam prestes a reencarnar. Ricardo foi o primeiro. Aí, certa feita, durante o sono do corpo físico, ele foi levado para o Nosso Lar, na companhia de Laura, que estava prestes a reencarnar. Ele então revela um pedido à espiritualidade feito por ele na sua presente reencarnação, onde em breve Laura se juntaria a ele. Ele pedira aos espíritos amigos que não tivessem nenhuma facilidade em sua vida, nenhuma facilidade material, para não se perder no caminho. E para nós, meus irmãos, quanto é difícil, de fato, ter consciência de que nós, muitas das vezes, pedimos essas situações. Diante de tudo que nós vamos fazer, se torna-se muito difícil de conseguir, de recolher aquilo do que nós reclamamos, do que nós clamamos. Muitas das vezes está ali um pedido nosso, está ali a nossa salvação. Porque se assim fosse ao contrário, muitas das vezes nós nos perderíamos no caminho. Nós nos perderíamos em meio aos prazeres e às paixões mundanas, perdendo mais uma reencarnação. Portanto, meus irmãos, que o Evangelho seja sempre a fonte inspiradora de todos nós, e que possamos, através da perseverança e do nosso esforço incessante no bem, testemunhá-lo, como Jesus fez outrora. Que Jesus abençoe a todos, muita paz e muita paz. Trabalhas por Jesus, dá um balanço no teu modo